Obrigado, meu irmão. Vamos nos colocar em pé, falarmos com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com alegria em nossos corações, que mais uma vez, ó Deus, estamos na sua casa de oração para ouvir a tua voz. Toque nossos corações, nos transforma naquilo que necessitamos. Toque também o coração daqueles que por algum motivo não estão aqui, ó Deus. Se é por motivo justo, que o Senhor nos abençoe. Se é por motivo de esfriamento espiritual, por favor, Senhor, que teu Santo Espírito nos resgate para a tua casa, para o lar eterno que o Senhor preparou para nós. Então aqui também no seu altar foi depositado a Deus ofertas, dízimos, um coração sincero. Que esses valores tão pequenos aos nossos olhos, que o Senhor possa multiplicar, assim como um dia Cristo multiplicou pães e peixes, que a princípio não daria para toda uma multidão. Então Cristo multiplicou e todos se fartaram e ainda sobrou. Que assim seja com esse pequeno valor que foi depositado no seu altar, que seja multiplicado para o alcance da sua obra. Quanto a mim, ó Deus, por favor, unja meus lábios sobrados a língua do seu altar, para que a palavra mencionada aqui seja vinda diretamente dos céus, que eu diminua e o Senhor cresça, que a tua palavra possa transformar a mim e aqueles que decidiram estar aqui hoje. Fique conosco. Obrigado por esse ano que vencemos e esteja conosco nesse ano que se inicia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui nessa igreja. Eu sempre falo isso porque é redundância falar, mas é a mais pura verdade. Eu tenho, com a graça de Deus, pregado em muitas igrejas por aí, mas aqui eu tenho pregado pouco. Eu fiquei muito feliz com o convite do irmão para pregar na minha igreja, né? Na igreja que eu faço parte. E o irmão colocou bem aqui em relação aos bancos vazios. Isso não é só aqui. Eu tenho percebido que isso em outras igrejas tem acontecido. Está cada vez mais vazios os bancos, mas a gente sabe que esse tempo que nós estamos vivendo, as coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis. E as dificuldades, às vezes, são dificuldades diferentes, mas acabam de alguma forma afastando ou diminuindo a presença na casa do Senhor. E hoje nós iremos falar, a Bíblia tem tantas histórias maravilhosas para nós, e todas as histórias da Bíblia ela nos traz ensinamentos, nos traz esperança, nos traz correção. E hoje nós vamos meditar numa história que está em Gênesis capítulo 21. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21. Nós vamos ler ali a partir do verso 12. É uma história que fala quando Agar vai para o deserto. Abraão tinha tido um filho com essa serva, com concordância da sua esposa Sara. Deus havia prometido uma descendência, uma grande descendência a Abraão. E ele era velho, e a sua esposa velha e estéril também. Então Sara teve a infeliz ideia de dar esse conselho a Abraão para que ele tivesse um filho com a sua serva. E aqui no capítulo 21, nós vemos que não deu muito certo, porque Deus cumpriu a promessa dele em Isaac e pediu em algum momento de que Abraão despedisse a tua serva e o menino. Isso nós podemos ler aqui no capítulo 21 de Gênesis, a partir do verso 12 ali, diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva eu farei uma grande nação por ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco.
porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se ali, em frente dele, levantou a voz e chorou. Vamos dar uma parada aqui. Todas as histórias bíblicas, elas estão aqui para nos trazer ensinamentos, para nos trazer muitas vezes transformação. E aqui nós vemos uma mulher, chamada Agar, que ela é o símbolo de uma pessoa desesperada. Ela é o símbolo de uma pessoa angustiada, o símbolo de uma pessoa que não consegue achar saída para o seu problema, não consegue ver solução para o seu problema. E qual era o problema de Agar aqui? O problema de Agar aqui era água. Eles estavam no deserto, seu filho estava morrendo e não tinha água. O seu problema pode ser talvez uma doença na família, pode ser a falta de emprego, pode ser a condição financeira, pode ser um casamento se acabando, pode ser um conflito familiar, pode ser tantas coisas, por aí se vai, né? E a situação de Agar era de total desespero. Nós vemos aqui no verso 16, ela dizendo assim, verso 16 e 17, fala assim: afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Pense no desespero dessa mulher. Nós que somos pais, somos mães, nós sabemos o desespero que é imaginar algo assim, o nosso filho morrer. E então ela se afasta, e sentando-se de frente dele, levantou a voz e chorou. E no verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levante seu rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele grande povo. Abrindo-se então os olhos, abrindo Deus os olhos de Agar, viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Nós encontramos aqui alguém que chegou ao seu extremo. Agar já não tinha mais para onde correr, aquele momento onde tudo falha, onde nada mais parece dar certo. Ela clamava, parece que Deus não ouvia. Ela chorava, e seu choro não era visto por ninguém. Ela se desesperava, mas não tinha ninguém para ver o seu desespero. Ela é o símbolo de uma pessoa que não encontra saída para o seu problema. Estaria de repente eu essa noite falando com alguém que se encontra em uma situação onde olha e não consegue ver uma perspectiva, não encontra uma saída, está com dificuldade em qualquer área da vida, e quando dobra, já tem dobrado o joelho, tem clamado, tem chorado, talvez escondido no seu quarto, e não consegue encontrar saída. Se no caso de Agar aqui, ela não encontrava solução para o seu problema, e se você olha uma perspectiva do problema que está vivendo e aparentemente na perspectiva humana não tem solução, ou você não encontra essa solução, olhe para Agar, olhe para o desespero dessa mãe. Seu filho estava morrendo, ela estava sem água, ela já havia clamado, ela já havia chorado, e parece que nada acontecia. E aí parece que a única coisa que restou para Agar foi esperar pela morte. Porque nós, seres humanos, somos exatamente assim. Nós temos dificuldades, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, nós lutamos do jeito que dá. Talvez, muitas vezes, porque as nossas próprias forças, nós tentamos achar a solução para o problema. E quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque a condição não permite isso, e quando nós não conseguimos resolver por nossos próprios métodos, nós desistimos. Nós nos cansamos, nós paramos de lutar. Mas quando Agar estava pensando assim, não dá mais, não tem jeito, para mim resta a morte, para o meu filho resta a morte. Então ela ouve a voz de Deus dizendo: Agar, por que choras? E assim como Deus falou para Agar, por que choras? Deus fala para mim, Deus fala para você: por que choras? Quando eu leio esse texto e Deus pergunta para Agar: por que choras? Eu imagino talvez uma resposta de Agar, dizendo para Deus: Senhor, nós não temos água, olha para o meu menino, ele está morrendo, eu tenho clamado, eu tenho chorado, eu tenho feito de tudo, eu não tenho para onde recorrer mais, o Senhor parece que não tem me ouvido, e o Senhor pergunta: por que choras?
Seria mais ou menos isso a pergunta de Agar se ela tivesse feito algum questionamento a Deus. Porém, ela não fez. Ela não fez isso. E aí a pergunta que fica para nós: por que você está atemorizado ou atemorizada? O que tem te tirado a paz? Por que você anda gritando com todo mundo, perdendo a paciência com muita facilidade? O que tem te incomodado? Por que você anda chorando escondido? O que tem feito cair tantas lágrimas do seu olho? Por que você acha que a vida perdeu a cor? Se eu estou hoje falando com alguém que tem algum desse sentimento, olhe para a história de Agar. Interessante que Deus diz a Agar, quando ela está nessa situação, não encontra saída, chorosa, desesperada, aguardando a morte, Deus fala: levanta-te. Levante-se, porque sentada ainda você está chorando, e eu não posso fazer nada por você. Levanta-te. Foi a pergunta que Deus, foi a condição que Deus colocou para Agar: levanta-te. E então eu vou falar com você. Se Agar tivesse perguntado para Deus, por exemplo: Senhor, para que levantar? Não temos água, meu filho já está sendo morto, eu logo vou morrer também, para que levantar? Se Agar tivesse feito esse questionamento a Deus, provavelmente Deus não teria socorrido ela, ou essa história não teria terminado da forma que nós sabemos que terminou. Um dia, Jesus andando no seu ministério, ele se deparou com um paralítico, um homem que estava paralítico há 38 anos. 38 anos aquele homem não saía do leito de enfermidade dele. E aí, quando ele cruza com Jesus, quando Jesus vê ele fala: levanta-te, toma seu leito e anda. E aquele homem, ele não questionou Jesus. Se ele tivesse perguntado: Senhor, mas como assim? Como que eu vou levantar se eu estou paralítico? Se eu estou paralítico, como o Senhor diz: levanta-te? Se ele tivesse questionado, ele teria ficado paralítico o resto da vida dele. Mas ele deu ouvido à voz do comandante supremo. Ele deu ouvido à voz de Deus, que disse: levanta-te, toma seu leito, anda. Ele levantou, tomou o seu leito e andou. Nessa noite, Deus quer arrebentar a corrente. Deus quer quebrar os grilhões que tem prendido eu, que tem prendido você talvez, que tem trazido dificuldade para nós. Deus está disposto a nos libertar daquilo que está fazendo separação entre nós e Deus. O irmão se colocou bem aqui agora, a igreja se esvaziando. Sempre que canta aquele hino que nós cantamos aqui no hino inicial: eu não me esqueci de ti, Deus não se esquece de nós, nós é que nos esquecemos de Deus. Foi muito bem colocado pelo irmão, mas ainda assim Deus quer fazer brilhar em você e em mim e em todos aqueles que estão lá fora, brilhar o sol da justiça. Mas para que Deus faça isso, você precisa vir a Ele. Ele não vai te obrigar, Ele não vai te arrastar. Você precisa dar ouvido à voz do comandante supremo que diz: vem, eu tenho um lugar preparado para você. Assim como ele disse para aquele paralítico: levanta-te e anda. O paralítico não questionou, levantou e andou e foi curado. O verso 19 do texto que nós estamos lendo aqui diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus abriu os olhos de Agar, e quando Deus fez isso, ela viu um poço de água à sua frente. Deus fez um poço descer do céu na frente de Agar? Não, a Bíblia não diz isso. Deus, um poder de um passo de mágica, fez aparecer um poço na frente de Agar? A Bíblia também não diz isso. A Bíblia apenas diz que Deus abriu os olhos de Agar, e quando Deus abriu os olhos de Agar, o poço estava à sua frente. O poço sempre esteve ali. A solução da luta, da dificuldade, do drama de Agar sempre esteve na sua frente. Mas por que Agar então não enxergava? Porque seus olhos estavam cobertos de lágrimas, a sua angústia era tremenda, o medo de perder o filho era tremendo. E quando nós estamos angustiados, quando nós estamos chorosos, quando nós estamos temerosos, nós não conseguimos enxergar a saída por nós mesmos. Nós precisamos que Deus abra nossos olhos. Quando Deus abriu os olhos de Agar, e o desespero, a angústia, o sofrimento, tudo aquilo que tomava, quando ela não permitia que ela visse,
Mas quando Deus abriu o olho, ela viu um poço. Qual foi o milagre desse texto? O milagre foi o poço? Não, o milagre não foi o poço. O milagre foi Deus abrir os olhos de Agar. Esse foi o maior milagre desse texto que nós estamos lendo. A solução estava à frente dela. Amados, eu não sei qual é a luta que você vive, eu não sei qual é o drama que está te incomodando, eu não sei por que você anda chorando, mas eu sei das lutas que eu tenho enfrentado e posso afirmar que não são poucas. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos achar a saída, porque nossos olhos estão fechados pelas lágrimas, pelo desespero. Talvez o seu problema pode ser grave, talvez o seu problema pode ser simples, talvez ele pode ser dramático, mas seja da forma que for, somente Deus pode te mostrar a saída, pode mostrar a saída para mim também. Mas eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é o drama, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu sei. A solução para a sua luta, a solução para o seu problema está à sua frente. Mas nós precisamos ir até Cristo e pedir: Senhor, abra meus olhos para que eu veja, porque sozinho nós não iremos conseguir. Nós precisamos clamar a Deus para que a lágrima, a angústia, o sofrimento seja, no momento em que Deus abrir nossos olhos, tudo isso seja retirado da nossa vida, nós consiga ver o nosso poço de água, que nós possa ver o nosso poço de água à nossa frente, e assim a nossa luta, o nosso drama, a nossa dificuldade será vencida em nome de Jesus. E eu já experimentei isso na minha vida, eu já dei alguns testemunhos aqui a respeito disso. Você não conseguirá ver o teu poço de água, você não conseguirá encontrar a solução para o seu problema se você não ir a Cristo com o coração sincero. Como fala a palavra de Deus: quando você me buscar de todo o vosso coração, então ouvirei do céu a sua oração. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele abrirá os seus olhos, e aquela dificuldade que na perspectiva humana talvez pareça tão distante, Deus pode operar um grande milagre na sua vida. Deus trabalha de duas formas: milagres sobrenaturais e milagres naturais. E qual é o milagre sobrenatural que Deus opera? O milagre sobrenatural é quando Deus chega na porta de um túmulo e dá ordem para que um homem que está lá dentro há 4 dias morto, já está cheirando mal provavelmente, e ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem se levanta do pó da terra, morto há 4 dias, e sai para fora. Quando isso acontece, Deus está rompendo a lei da natureza, Deus está rompendo a lei da morte, Deus está rompendo todas as barreiras para trazer um homem que está morto há 4 dias de volta à vida. O milagre sobrenatural é quando Jesus encontra um paralítico, um homem paralítico de 38 anos, e fala: levanta, está no seu leito, anda. E aquele homem se põe de pé, pega o seu leito e anda. Quando isso acontece, Deus está rompendo as leis da natureza. Deus está rompendo todas as barreiras para poder assim fazer um milagre sobrenatural na tua vida. O milagre desse texto aqui foi Deus abrir os olhos para que Agar pudesse ver o drama solucionado. Os dois tipos de milagres que Deus faz: o sobrenatural e o natural. O sobrenatural Deus faz quando Ele quer, onde Ele quer, para quem Deus quer e se Ele quer. O milagre sobrenatural acontece dessa forma: quando Deus quer, onde Deus quer, se Deus quer, porque Deus quer. Agora, o milagre natural, Ele faz todos os dias em mim e em você. O milagre natural Ele faz em todos os seus filhos, até mesmo naqueles que não o buscam. O milagre natural é aquele que a cada manhã Deus faz em nós, quando nós abrimos nossos olhos. Ele nos dá uma página em branco para nós reescrever o nosso dia, a nossa história, de uma forma diferente como foi o dia passado, para que nós possamos assim talvez arrumar o que nós estragamos um dia atrás. Algumas pessoas, quando você fala dessas coisas, principalmente aqueles que não professam a mesma fé, eles dizem que esses grandes milagres ficou lá no Velho Testamento, que hoje não acontece mais esse tipo de milagre. Acontece sim. Deus ainda pode fazer maravilhas, porque o Deus de Israel, o Deus Criador,
Deus mantenedor. Ele não dorme no tempo como eu e você dormimos na nossa fé. O Deus de Israel, Ele está não dormite, aquele que te cuida, aquele que te protege, aquele que te instrui. Ele não dorme no tempo, para que o que aconteceu lá atrás não aconteça hoje. O Deus que fazia milagres lá quando fez o mar vermelho se abrir. O Deus que fez uma mulher que por mais de 90 anos gerar um filho. O Deus que levantou um homem 4 dias morto. O Deus que fez paralítico andar. O Deus que fez tantas maravilhas, multiplicou pães e peixes de uma multidão. É o mesmo que está aqui essa noite. É o mesmo que está agora tocando no seu e no meu coração. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, porque hoje é o dia da salvação. É o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Deus nesse momento, o Espírito de Deus nesse momento, eu tenho certeza que se move nessa igreja agora. O Espírito de Deus paira sobre essa igreja e toca o meu coração, toca o nosso coração. E Deus está fazendo isso para que nossos olhos se abram em nome do Senhor Jesus. E quando nossos olhos se abrirem, porque Ele não quer ver você chorar, Ele não quer ver você doente, Ele não quer ver você sofrendo, Ele não se agrada disso, mas você precisa ir até Ele. E nesse momento o Espírito de Deus que está nessa igreja, pairando sobre ela, vai quebrar todas as correntes que estão nos aprisionando, e os nossos olhos, em nome de Jesus, será aberto. Se você entrou aqui com esse sentimento, se entrou aqui trazendo esse tipo de pensamento, de problemas, de dificuldade, talvez emocional, eu não sei qual é o tipo de dificuldade, tenha a certeza de uma coisa: vá a Deus e Ele abrirá os seus olhos. E quando Ele fizer isso, você vai ver que a solução do teu drama, da tua dificuldade, da tua luta, sempre esteve à sua frente. Mas você não conseguia ver, eu não conseguia ver, porque meus olhos, os seus olhos estavam fechados. Precisamos ir a Ele, e quando nós fizermos isso, Ele abrirá os nossos olhos, para que a nossa luta tenha fim. Ele lutará a nossa luta, e assim o seu drama, o meu drama, será terminado, em nome de Jesus. Deus está querendo hoje fazer de nós uma nova criatura. Deus está hoje querendo fazer com que os nossos olhos se abram para as coisas espirituais. Muitas vezes a nossa oração, quando nós prestamos atenção na oração que fazemos, ela em alguns momentos, ela pode parecer um pouco, como que eu vou dizer, um pouco egoísta. Nós pedimos, e eu não estou dizendo que é errado pedir, porque a própria Bíblia diz: pedis e recebei, mas peça com fé, sem nada duvidar. Porque não espere receber nada de Deus obediente, duvida do amor dEle e do poder do Deus que criou você. Eu posso falar isso porque eu experimentei isso na minha vida já algumas vezes. E algumas vezes eu comecei a me afastar de Deus sem perceber. Eu não queria fazer isso, nunca tive a intenção de fazer isso. Mas quando Deus abriu os meus olhos, eu percebi o quanto eu estava indo longe de Deus. E as coisas estavam cada vez mais difíceis. E eu não conseguia encontrar saída. Mas Deus, com seu amor misericordioso, abriu os meus olhos. Eu falei isso aqui rapidamente na quarta-feira, das dificuldades que eu estava passando, das lutas que eu estava enfrentando, por culpa minha. Porque eu deixei de orar, eu deixei de fazer os nossos pequenos grupos em casa, todo dia, não é só no Pai de Deus sábado, não, todo dia, eu e a esposa fazemos o culto familiar em casa, todo dia, a gente ora várias vezes durante o dia, qualquer espaço de tempo que eu tenho em casa, eu estou com a Bíblia na mão, meditando em alguma passagem, mas isso com o tempo foi diminuindo. Com o tempo eu fui me aplicando à dificuldade, as coisas do dia a dia que são importantes, mas não são, elas são importantes, mas elas não são cruciais, essenciais.
elas são importantes, nós precisamos fazer, nós precisamos trabalhar, precisamos pagar nossas contas, nós precisamos, é importante isso, mas nós temos uma prioridade: buscar nossa salvação. E eu estava dando muito importância para aquilo que realmente tem a sua importância, mas a prioridade eu estava deixando de lado. E quando as coisas começaram a acontecer, eu entrei em certo desespero. Mas chegou um momento que eu fiz como Agar, e a minha esposa é a prova disso. Nós caímos, eu e ela, de joelhos, no meio da sala de casa, após nós conversarmos um pouco, e clamamos pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Deus tirou uma cortina da frente dos meus olhos, e eu vi todos os pontos aonde eu estava deixando de fazer o que eu estava vindo fazer, gradativamente se afastando de Deus. Mas no momento que Deus abriu os meus olhos, eu fiz um propósito com Deus, de que o tempo que eu vou dedicar a Deus não é o que sobra, é um tempo de qualidade. Primeiro eu vou dedicar o tempo a Ele, o tempo que sobrar eu vou trabalhar, não importa a dificuldade que venha passar, porque quando Deus abre os nossos olhos, Deus dá a solução. Deus não deixa que você sofra. Talvez a Bíblia diz que tem uma frase que diz assim, que o choro ele dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Você anda chorando, você anda sofrendo. Se isso tem acontecido com você, esteja certo que amanhã você vai estar sorrindo, em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar em pé e vamos entoar um louvor para finalizar a nossa mensagem de hoje. O irmão não encontrou o louvor lá, né, irmão? Não encontrou aquele louvor que eu falei do Fernando, né? Então nós vamos cantar Obedecer é Melhor, do nosso cenário. Já que ele não tem o louvor que a gente queria, esse também fala muito conosco. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, nós precisamos buscar Deus diariamente. No relógio de Deus, os ponteiros estão subindo um sobre o outro, e muito em breve Jesus aparecerá nas nuvens do céu. E na condição que nós estamos hoje, talvez nós tenhamos surpresas desagradáveis, mas louvado seja Deus, que nós temos tempo ainda de buscar e de clamar para que Ele abra nossos olhos e nós prossiga rumo ao alvo, que é a cidade celestial. Que Deus abençoe a cada irmão que você chegou aqui essa manhã, essa noite, em nome de Jesus. Melhor é sempre atender a Deus.
Pai, meditar na Sua palavra e ouvir as repreensões que você tem para nós, porque a Tua palavra ela nos afirma que o Senhor repreende a quem o Senhor ama. E quando nós nos sentimos repreendidos, nós nos sentimos também amados pelo Senhor. Temos a certeza que o Teu Espírito Santo se faz presente nessa casa, nessa igreja. E Ele, ao se mover, Ele vai fazer o trabalho necessário na vida de cada um que está aqui, tocando naquele ponto que tanto nós precisamos, e assim os nossos olhos se abrindo para que nós possamos ver o nosso poço de água, para que nós possamos encontrar a saída dos nossos problemas. Mas não somente isso, Deus, para que nós possamos também visualizar a cidade celestial, a nova Canaã, que os nossos olhos também possam ser abertos para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, que a nossa visão possa ser ampliada a cada dia a respeito do Seu amor, da Sua glória, da Sua salvação. Cada pessoa, Deus, que está aqui essa noite, que possa ter uma bênção vinda do céu diretamente para ele, e aqueles que estão aqui, Deus, talvez com problemas de saúde, que o bálsamo de cura possa ser derramado no Seu altar, diretamente sobre essa pessoa, para que ela possa se sentir aliviada das suas dificuldades, do seu problema. E ao fazer isso, Deus, também os seus olhos possam se abrir, para que ela possa prosseguir rumo ao alvo, que é a salvação de cada um de nós. Agora, Deus, nós estaremos retornando aos nossos lares. Nós queremos pedir a Sua companhia, a Sua proteção, e queremos agradecer por esse ano que se finda, Deus, e por esse que já se inicia. Que o Senhor possa estar conosco nesse ano que está iniciando, mas muito mais nós não venhamos se afastar do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre está pronto ao nosso lado, está sempre nos chamando. Somos nós que muitas vezes se retiramos da Sua presença. Por favor, Deus, não permita que nenhum filho Seu se afaste da única e real esperança que excede todo e qualquer entendimento, que é a vida eterna. Fique conosco, abençoa, Deus, a liderança e os membros dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.